Seja muito bem-vindo ao canal Apologia com P. Esse é o seu canal de apologética, eu sou o pastor Paulo Sérgio Batista e nós temos através desse canal tentado ajudar muitos irmãos, muitos cristãos, até mesmo pessoas de outros grupos religiosos, a tentarem compreender um pouco melhor a proposta bíblica, a proposta das verdades das Escrituras de uma forma mais ampla. Hoje eu quero compartilhar um vídeo com vocês sobre a questão do nome Jeová e as testemunhas de Jeová. Antes de mais nada, não esqueça de curtir, compartilhar, comentar. Mande esse vídeo para alguns irmãos da sua igreja, divulgue o canal Apologia com P e seja um parceiro nosso aí nesse espalhar de informações que certamente abençoarão o reino através de você. Também não se esqueça, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Legal, nós temos, eu acho que a maioria das pessoas sabem que as testemunhas de Jeová, elas têm uma posição contrária sobre a questão da divindade de Jesus. Eu não gosto nem de dizer que as testemunhas de Jeová são arianas por seu antitrinitarismo. Eu não gosto muito de falar isso. Por quê? Porque Ário não discutiu sobre questões relacionadas ao Espírito Santo. O Concílio de Nicéia também não tratou nada sobre o Espírito Santo. Então, Nicéia, quando discute as questões relacionadas à divindade de Cristo, fala do Pai e do Filho. Se ele é consubstancial, se ele é ou não eterno. O que significa isso? Numa linguagem teológica, tá certo? A igreja sempre acreditou que Jesus era divino e humano, mas agora a igreja sente necessidade, em um determinado momento, a igreja, os cristãos, não todos os cristãos, isso aí fica bem claro, sempre quando você pensar em concílios ecumênicos, sempre veja o ecumênicos com aspas, ok? Porque não tinha representante da igreja do cristianismo de todo mundo, então é importante se dizer isso. Mas essa é uma outra discussão. Então, eu não gosto de chamar as testemunhas de Jeová de arianas por seu antitrinitarismo, porque Ário não discutiu sobre o Espírito Santo, Nicéia não discute sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo só vai ser discutido lá à frente, lá no Concílio de Constantinopla, já no finalzinho do século IV. Então nós não temos, no início, em 325, nós não temos nada relacionado em Nicéia à questão do Espírito Santo. Então, Ário não era antitrinitariano. Ário tinha uma outra cristologia. Tá certo que ele entendia ser a mais correta, mais coerente, e isso é muito interessante. Mas isso é assunto para se aprofundar em um outro vídeo, ok? Mas nós sabemos então que as testemunhas não aceitam a ideia da Trindade, não aceitam que Jesus seja Deus como Pai, mas criam na sua literatura um conjunto de problemas. Uma dessas literaturas que eu gostaria de mostrar para vocês, porque eu sempre tenho cuidado de mostrar provas documentais para ninguém dizer que eu estou tirando isso da minha cabeça. Revistinha bem surrada porque foi muito usada aqui, ó. Certo? Essa é a revista O Nome Divino que Durará para Sempre. O que essa revista tem? Essa revista está tentando provar que o nome de Deus é Jeová. É um material das Testemunhas de Jeová, amplamente conhecido aí por quem estuda as Testemunhas de Jeová. E na página 7, aqui ó, tem uma questão bem curiosa que é o seguinte: diferentes eruditos têm diferentes ideias sobre como o nome YHWH, que é o tetragrama, que alguns pronunciam Jeová, mas preste bem atenção, como diferentes eruditos têm diferentes ideias sobre como o YHWH era originalmente pronunciado, ou seja, o tetragrama. E aí ele vai citar algumas obras. No The Mysterious Name de YHWH, o misterioso nome, tetragrama, página 74, o doutor M. Heisel, eu acho que é o Michael Heisel, diz que a vocalização do tetragrama originalmente devia ser Yehuá ou Yahuá. Yehuá ou Yahuá, não Jeová. Depois ele vai citar o cônego D.D. Williams, de Cambridge, que vai dizer que o nome era Jahô. Depois ele vai fazer uma citação de uma versão bíblica, aliás, um periódico para o conhecimento do Antigo Testamento, tudo, e ele vai mostrar que no glossário desse periódico, versão de ser revisada em francês, a pronúncia é Iavé. E ele vai depois citar que a possibilidade do nome podia ser traduzido por Yahu ou Yahu. Então nós temos Iavé, nós temos Yehuá, Yahuá, Jahô, Javé, Yahu, Yahu. São isso mostrando aqui na página 7 desse periódico das Testemunhas de Jeová, na verdade, dessa brochura, como eles chamam, das Testemunhas de Jeová, várias formas de se pronunciar o nome, que é o tetragrama sagrado, que é uma discussão dentro do meio cristão. As Testemunhas de Jeová dizem, não se pode
usar ou não se pode dizer que o tetragrama sagrado é um nome pronunciável, né? Muitas pessoas têm essa dificuldade ainda, né? O nome pode ser pronunciado, o nome deve ser pronunciado. As versões, os cristãos distorceram isso porque traduziram por Senhor. As Testemunhas de Jeová mostram que diferentes eruditos têm diferentes ideias sobre como o nome era, de fato, pronunciado. Por quê? Porque as vogais, o sistema vocálico do hebraico só foi criado na Idade Média. E aí nós não temos, por exemplo, os textos do paleo-hebraico, né, encontrado em Qumran, na década de 40, nós não temos, em Israel, né, nós não temos ali nenhum texto que venha com pontuação. Esses sinais, os sinais de pontuação, né, como se chamam de sinais diacríticos, os sinais que vocalizam, ajudam na vocalização das palavras. Então a vocalização foi colocada depois. E aí ele continua aqui. Em 1749, o erudito bíblico alemão Teller falou sobre diferentes pronúncias do nome de Deus que havia lido. E aí ele diz: Deodório da Sicília, Macróbio, Clemente de Alexandria, São Jerônimo e Orígenes escreveram Jau. Estamos falando de pessoas voltadas ao período da patrística. E depois ele diz: os samaritanos Epifânio, Teodoreto, Jarri, ou Jave, Ludwig Campbell, Le Javo, Drúzio, Jave, Rottinger, Geva, Mercero, Jeova, Castellion, Jova e Leclerc, Javô ou Javo. Então, olha a infinidade de pronúncias do nome. E aí no final ele diz: isso aqui é a cereja do bolo. Olha o que as Testemunhas de Jeová dizem no final. Portanto, é evidente que a pronúncia original do nome de Deus não mais é conhecida. Preste bem atenção. Portanto, é evidente que a pronúncia original do nome de Deus não mais é conhecida. Nem é realmente importante. Se fosse, o próprio Deus se teria certificado de que fosse preservada para o nosso uso. O importante é usar o nome de Deus segundo a pronúncia convencional do nosso próprio idioma. Ou seja, as Testemunhas de Jeová confirmam na sua própria literatura que não sabem o nome de Deus. E outra coisa, nem dá para se saber. Eles dizem: se desse para saber, então não teriam tantas formas de pronúncia do nome. O mais interessante é que, por exemplo, quando você pega a tradução, é uma tradução do hebraico para o inglês, da JPS, da Jewish Publication Society. Obviamente, da Taná, que a gente chama de Antigo Testamento. Então, nessa versão da Taná, primeira vez da ocorrência do tetragrama, né, que a gente chama de tetragrama sagrado, no verso 4, essa é a história dos céus e da terra, quando eles foram criados. Quando o Senhor Deus fez a terra e o céu. Olha que coisa curiosa. Ele usa quando o Senhor Deus fez terra e céu. Isso numa versão da Bíblia produzida por judeus. Quem conhece a Jewish Publication Society sabe que é uma publicadora judaica de material com grandes tradutores, com pessoas que de fato conhecem o hebraico de uma forma muito profunda. E eles traduzem. Não quer dizer que o texto está perfeito em tudo, porque já dizem os romanos, tradutor e traditore. Mas quando eles chegam aqui, eles confirmam o uso de Senhor Deus. Isso é muito interessante. Então eles usam a palavra Senhor Deus, ou seja, Senhor é a forma de traduzir para o inglês, Lord, está no texto bíblico deles, quando se encontram sem possibilidade de pronúncia real. As Testemunhas de Jeová dizem que não pode chamar de Senhor, porque Senhor não é nome, mas eles também não podem chamar de qualquer nome, e não se sabe a pronúncia correta do nome. Para vocês entenderem o tamanho dessa dor de cabeça, eu vou mostrar para vocês as 3 Bíblias das Testemunhas de Jeová, e depois vou mostrar para vocês uma quarta, tá? Essa quarta Bíblia é o Novo Testamento interlinear das Testemunhas de Jeová, grego e inglês. Só para vocês entenderem como a dor de cabeça é grande. Primeiro, me perdoem, a capa está toda manchadinha, uma Bíblia já antiga, da década de 60, tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas. Então essa Bíblia, primeira edição completa da Bíblia em português das Testemunhas de Jeová. O texto-chave é de se esperar qual? João 1. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, com D minúsculo. Preste bem atenção. No princípio era a palavra, e a palavra estava com o Deus, e a palavra era Deus, com D minúsculo. É assim que foi traduzido esse texto. Agora, eu vou só mostrar para você a segunda versão da mesma Bíblia, agora da década de 80. Bíblia essa, da década de 60, primeira tradução em língua portuguesa completa. Primeiro eles produziram um Novo Testamento, depois o texto completo. E essa aqui, o texto em língua portuguesa, também da década de 60. Olha o que diz aqui em João
No princípio era a palavra, e a palavra estava com o Deus, e a palavra era, já foi introduzido aqui o quê? Um Deus. Aqui diz que a palavra estava com o Deus e a palavra era Deus, um D minúsculo. Agora aqui está, a palavra estava com o Deus e a palavra era um Deus. O Deus, um Deus, entre colchetes. Então, vejam como as duas versões das Testemunhas de Jeová têm uma grande dificuldade de resolver o problema de João 1, ao mesmo tempo que negam que Jesus seja divino e Deus, no sentido pleno do termo, não no sentido inferior. Por quê? Porque se eles falarem no sentido inferior, então não existe uma ideia de monoteísmo, existe uma ideia de politeísmo. Se Jesus é um Deus inferior, se Jesus é uma divindade inferior diante do Pai, então não existe um só Deus, porque a Testemunha de Jeová, por exemplo, não acredita que o Espírito Santo seja uma pessoa. Mas olha o que diz agora a terceira versão, capa é a mais nova, mas a capinha está pior, tradução do Novo Mundo. Olha o que diz. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, não é mais com o Deus, mas com Deus, e a palavra era um Deus. E agora, um Deus aqui, sem colchetes, como está na outra versão, na página, a outra versão preta, que é já a versão da década de 80. Então, se você pensa que acabou por aí, ainda tem mais uma coisinha interessante. Tem um outro texto que eu quero mostrar para vocês. Esse texto aqui, ó. Essa é uma Bíblia interlinear, e o que é um texto interlinear? Texto grego é o Novo Testamento, The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures. Então, tradução interlinear do reino das escrituras gregas. Esse é o texto das Testemunhas de Jeová em língua grega, Novo Testamento. Como esse Novo Testamento traduziu João 1:1? Como ele resolve todo esse problema? No texto interlinear, que é o texto grego acima e inglês abaixo, palavra por palavra, está assim, no começo era a palavra, e a palavra estava diante, ou estava diante do Deus, o Deus, tá? E Deus era a palavra. Olha como está, totalmente diferente, ou parcialmente diferente das versões que a gente viu. No começo era a palavra, e a palavra estava com o Deus, e Deus era a palavra. No começo, no princípio, era a palavra, e a palavra estava com Deus, e Deus era a palavra. Deus era a palavra. Ele põe logos, a palavra. No texto em inglês, do lado, que concorda com a versão das TJs, diz assim, no início, a palavra era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era um Deus. Olha que coisa curiosa. No texto grego, a palavra é o Deus, e aqui, no outro texto, era o Deus no texto grego. No texto em português, do lado, era um Deus. Então isso para vocês verem como as Testemunhas de Jeová têm uma dificuldade enorme em tentar encaixar Jesus nessa teologia deles de negar, por exemplo, que Jesus é divino, Deus, no mesmo sentido do Pai, com a mesma natureza do Pai. E essa tentativa fez com que 3 versões bíblicas e mesmo uma versão interlinear em grego entrassem em contradição. Eles não conseguiram resolver isso desde a década de 60 até hoje. Só para dar um outro exemplo para vocês, vocês podem ler isso quando dialogarem com a Testemunha de Jeová, João capítulo 12, a partir do verso 37 até o 43, diz o seguinte: E embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele, falando de Jesus, para se cumprir a palavra do profeta Isaías que disse, Senhor, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer, porque Isaías disse ainda, cegou-lhe os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e nem se convertam, e sejam por mim curados. Isto disse Isaías, porque viu a glória dele e falou a seu respeito. Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Ou seja, João, que é o evangelho que traz a ideia da divindade de Jesus Cristo de forma profunda, João menciona Isaías e diz que Isaías viu a glória de Jesus, quando nós temos em Isaías 6, Isaías vendo a glória do Senhor, que alguns chamam de Yahvé, Javé, Javô, você escolhe a pronúncia. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça, que Deus nos ajude a entender todo esse corpo de documentos da Testemunha de Jeová e
nos capacitar, falar com as testemunhas de Jeová em amor. Afinal de contas, nenhuma testemunha de Jeová sai de casa em casa dizendo: eu sou um enganador e eu quero enganar os outros. Não. As testemunhas de Jeová de fato creem que o que elas estão ensinando são a mais pura verdade de Deus e elas são impulsionadas a fazer isso por vários motivos. Tem muito crente que critica as testemunhas de Jeová e dizem: olha, as testemunhas de Jeová fazem isso por questões tais e tais e tais. O povo de Deus deveria, nesse aspecto, imitar as testemunhas de Jeová, pegando a mensagem da verdade. Se você é testemunha de Jeová e está aqui assistindo esse vídeo, preste bem atenção. As testemunhas de Jeová, o seu grupo religioso, a Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratados, não consegue harmonizar um texto bíblico claro, porque no fundo, querem apenas negar essa realidade bíblica. Não se esqueça, curta, compartilhe, comente e se inscreva. Que Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus, e até o próximo vídeo. Que Deus abençoe.